Atos capítulo 24, do verso 1 ao verso 9, diz assim: 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Vamos orar. Eterno Senhor, Deus de toda a glória, Deus da verdade, nos reunimos em tua presença, a fim, ó Deus, de cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Sabemos, ó Deus, que nosso culto não é perfeito, mas sabemos que por causa dos méritos de Jesus Cristo, nosso Redentor, o Senhor o aceita, o Senhor se agrada de nós. Somos gratos por isso, somos gratos porque fazemos parte do teu povo, do povo que se chama pelo teu nome, povo chamado a testemunhar, ó Deus, do grande Deus que nos salvou por meio de seu Filho, povo chamado a viver de forma santa e que para isso precisa olhar para os mandamentos do Senhor. Louvamos o teu nome porque ao nos exigir isso, santidade de vida, o Senhor nos deu o teu Espírito que habita em nós, que nos conduz à verdade, que nos habilita a viver em conformidade com os mandamentos. Somos gratos também porque quando pecamos, podemos encontrar no Senhor redenção, quando de todo o coração e verdadeiramente nos arrependemos. Somos gratos porque o Senhor constantemente nos instrui por tua palavra, e nesse momento em que ela foi lida e será pregada, que o Senhor mais uma vez venha, em nome de Jesus, falar ao nosso coração para a tua glória e louvor. Em nome do seu Filho amado, nosso Redentor, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, há textos nas Escrituras que nos ensinam bastante diretamente sobre aquilo que o Senhor quer de nós. Eles falam diretamente a respeito dos pecados que nós não devemos cometer, não devemos fazer. Entretanto, há outros textos, sobretudo textos que vêm em forma de narrativa, mostrando aquilo que aconteceu no decorrer da história, que também nos ensinam de forma indireta a respeito da doutrina que o Senhor estabelece para a sua igreja. Por meio de pecados que são cometidos nas histórias, nós podemos perceber a forma como nós, como servos de Deus, devemos proceder diante dele, a fim de honrar o seu santo nome. E o texto que nós lemos essa noite é um desses textos. Você olha a narrativa, aqui está o início do julgamento do apóstolo Paulo, e você percebe o que você precisa evitar como cristão, se você quer de fato viver uma vida agradável diante do Senhor. O que tinha acontecido até aqui? Paulo havia sido providencialmente libertado, livrado pelo Senhor das armadilhas dos judeus. E então ele esteve 5 dias no pretório de Herodes, até que o sumo sacerdote e os demais judeus descessem, chegassem aonde ele estava preso, a fim de acusá-lo diante do governador Félix.
Lembre-se de que Paulo estava correndo de fato um risco de morrer, uma cilada que havia acontecido, e a providência de Deus leva Paulo até o governador Félix. E o texto que nós lemos nessa noite mostra o comecinho desse julgamento, mostra a acusação que estes homens estão fazendo contra o apóstolo Paulo, e você pode perceber nesse texto alguns pecados da língua que foram cometidos aqui na acusação contra o apóstolo Paulo. Que pecados são esses? Quais são os pecados da língua? Nós vemos aqui o catecismo que fala a respeito do 9º mandamento. E geralmente quando nós pensamos no 9º mandamento, não dirás falso testemunho, geralmente nós achamos que o falso testemunho diz respeito somente a falar uma mentira, diretamente uma mentira. Mas quando você pega, por exemplo, o ensino dos reformadores, que aplicam, parece o método de interpretação que Jesus aplicava nos mandamentos, eles vão muito mais fundo naquilo que é exigido, e nós vimos isso quando nós recitamos aqui o 9º mandamento e percebemos o que o 9º mandamento exige e o que o 9º mandamento proíbe. E o que você percebe aqui nos pecados desses homens, o primeiro deles é o pecado da bajulação. Veja o que está acontecendo aqui. Os judeus estavam vendo essa causa como algo muito importante. A sua religião, na cabeça deles, estava sendo ameaçada. Paulo era aquele que ia contra a sua religião. E a causa era tão importante que o próprio sumo sacerdote vai até onde está Paulo para acusar o apóstolo Paulo. E além dele, alguns anciãos e mais um advogado, chamado aqui no texto de Tértulo. Veja, o primeiro verso vai dizer exatamente isso. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Este Tértulo, este advogado, vai acusar o apóstolo Paulo, mas veja como ele começa a sua jornada aqui, a sua trajetória. Ele começa bajulando o governador. Ele começa exagerando naquilo que ele está falando a respeito daquele homem. Por que eu estou dizendo isso? Veja aí o versículo 2. Sendo este chamado, Paulo, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Ele está dizendo aqui que aquele governador que ali estava era o grande responsável pela paz perene que ocorria em toda aquela região, em todo aquele lugar do Império Romano. Qual é o problema aqui? O problema é que estudiosos apontam para esse período como um período de bastante turbulência. Não havia paz. O tempo todo você tinha motins acontecendo de um lado para o outro. Não havia paz perene, como este homem aqui fala ao governador. Mas se ele quer o favor deste homem, ele precisa bajular. Se ele quer o favor do governador, ele precisa elogiar este homem além da medida. É por isso que ele está dizendo: nós somos bastante gratos com aquilo que o Senhor está fazendo, com a paz perene que nós temos. As palavras de Tértulo, então, têm por objetivo ganhar a simpatia do governador. Ele ainda fala no providente cuidado do governador para fazer notáveis reformas em benefício do povo. Agora atente para essa palavra, o providente cuidado. A palavra providente ou providência era uma palavra que eles usavam constantemente para falar a respeito do Deus da providência. Era o Deus que era o provedor de Israel. Era o Deus que cuidava do seu povo. E ele pega exatamente essa palavra para apontar para o governador, dizendo que ele havia feito notáveis reformas em benefício do povo. E mais uma vez você percebe então bajulação, porque alguns estudiosos vão apontar que logo após ele deixar a Palestina, esse governador, 2 anos depois que ele deixa, a situação era de desordem civil.
o que vai culminar com a guerra judaica. Se você olhar um pouquinho mais à frente, lá no verso de número 27, você vai ver quando isso aconteceu. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Agora veja que coisa interessante essa troca de favores aqui. Os judeus estão ali bajulando o governador, a fim de ganhar a sua simpatia na acusação contra Paulo. 2 anos mais tarde, quando este homem for chamado, ele quer ficar bem com os judeus, ele quer ganhar o apoio dos judeus, e ele manterá o apóstolo Paulo em prisão. Então está claro na história de que não são verdades que estão sendo ditas aqui. Eles estão de fato bajulando este homem, e as palavras que se seguem continuam em tom de bajulação. Ele vai dizer que os judeus são muito gratos pelo que o governador fez. Veja lá no verso 3: sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Nós somos muito gratos a você, governador. E parece que este homem começa a perceber que o governador estava se cansando das bajulações. É por isso então que no versículo seguinte ele diz: entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te de conformidade com tua clemência, que nos atendas um pouco. Ele está agora dizendo: nós contamos com a clemência, o Senhor é tão bom, o Senhor já fez coisas tão boas, nós somos tão gratos pelo Senhor, nós, os judeus, e agora nós queremos que o Senhor nos ouça, nos atenda, da forma como o Senhor é. E as palavras têm um objetivo muito claro aqui. As palavras de bajulação querem fazer com que o governador penda para o lado deles no processo. Bajulação. Bajulação é um dos pecados proibidos no 9º mandamento, porque a bajulação envolve palavras mentirosas a respeito de alguém, ou palavras verdadeiras ditas com uma intenção pecaminosa. Porque quando você fala até mesmo a verdade com intenção de ganhar alguma coisa com aquilo, a bajulação, você está usando a verdade em seu próprio benefício, de forma egoísta, e isso é pecado contra o Senhor. É por isso que a Escritura, quando estabelece a forma como os crentes vão lidar com a verdade, vão dizer que nós devemos falar a verdade, mas sempre em amor. O amor edifica o próximo, o amor honra ao Senhor Deus. Mas a bajulação é um pecado terrível. Aquele que bajula sempre quer algo em troca, e aquele que é bajulado muitas vezes não percebe que está caindo numa armadilha. Eu gosto muito de Provérbios capítulo 29, dê uma olhada lá, porque você tem nas máximas ditas ali em Provérbios, verdades preciosas ditas em poucas palavras. Então lá no capítulo 29 do livro de Provérbios, no verso de número 5, você tem assim: o homem que lisonjeia ao seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos seus passos. Para ficar um pouquinho mais claro, deixa eu ler na versão na NVI. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Quem bajula, quem fica o tempo todo elogiando, é porque ele está armando uma armadilha, ele quer ganhar algo em troca. E aquele que está sendo bajulado, por vezes, gosta tanto da bajulação, que não percebe que está sendo enredado, que não percebe que está sendo conduzido por palavras que têm por objetivo o egoísmo daquele que profere, levar vantagem em cima de tal pessoa. Cuidado com esse pecado. Cuidado com a bajulação, porque por muitas vezes você pode estar usando esse expediente para agradar as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas que têm temor de homens, ou têm medo do que os homens podem fazer com elas, ou querem ganhar o favor dos homens, tudo isso é temor de homens, frequentemente estão bajulando.
Quando você vai para o breve catecismo, os pecados contra o nono mandamento envolvem bajulação e envolve elogiar demasiadamente a nós mesmos e aos outros. Sabe aquela pessoa que o tempo todo está elogiando, está bajulando, tá? Isso é pecado segundo a nossa confissão de fé, segundo o catecismo, que nós entendemos ser a expressão fiel daquilo que o nono mandamento ensina. Porque isso não é normal e não é natural, isso é pecaminoso. Ficar o tempo todo elogiando, querendo fazer com que aquela pessoa te veja bem, é manipular as pessoas. Cuidado com o pecado da bajulação. Então o bajulador quer conseguir algo, ou simplesmente quer ser bem visto por alguém que ele acha importante. Fulano de tal é uma pessoa importante, então eu tenho que chegar perto dele e elogiá-lo. Você quer ver? Ligue a TV aí, nesses canais de política, e você vai ver como essa coisa funciona. Eles estão o tempo todo lançando flores uns em cima dos outros, mas com intenções perversas. Se assemelha, sabe a quê? Abra a sua Bíblia aí, no Salmo de número 55. E veja como que isso é descrito aqui no Salmo 55, verso 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Pessoas que falam de forma mansa, suave, macia, bajulam, elogiam, mas o seu coração está em guerra. O objetivo é destruir ou o objetivo é subjugar. Porque quando você bajula para que a pessoa faça algo em seu favor, você quer torná-la sua serva, por meio de palavras falsas, palavras exageradas. Cuidado então, para não ficar aí afagando o ego alheio. Certa vez eu vi uma pessoa elogiando bastante a outra, e eu falei assim, mas por que isso tudo? Porque fulano gosta, de ser elogiado. Sim, fulano gosta de ser elogiado, e esse é um pecado que ele comete. Se você é alguém que o tempo todo busca elogio, isso é pecado. E quem está tentando te agradar, fazendo aquilo que você tanto gosta, está meio que alisando o seu ídolo. Isso não ajuda ninguém. Isso não ajuda o seu irmão que quer ser bajulado. Nós não fazemos bem a pessoas que querem o tempo todo ser bajuladas, bajulando-as. Elas precisam entender que o seu valor não está naquilo que as pessoas dizem a respeito dela, naquilo que as pessoas dizem fazer por ela ou se importar, mas o seu valor está no seu Senhor e no seu Redentor, o Deus de toda a verdade. É nesse Deus que nós temos o nosso valor. Então cuidado para não ficar acariciando ídolos alheios. Mais ainda, não se cerque de pessoas que ficam o tempo todo adulando você. Tem uma expressão muito feia que o pessoal usa, você talvez conheça, eu não vou proferi-la, mas não fique atrás de pessoas que ficam o tempo todo acariciando o seu ego. Veja mais uma vez o livro de Provérbios. Vai em Provérbios agora, no capítulo de número 27, e aqui você tem o seguinte, verso 5: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E por mais que o texto não esteja diretamente falando a respeito dos pecados da língua, ele está falando da intenção do coração daqueles que apoiam ou que deixam de exortar. É por isso que ele então está dizendo que melhor é a repreensão franca, é o falar franco, do que o amor encoberto, e que leais são as feridas feitas pelo que ama.
Porque muitas vezes, ao falar uns com os outros a verdade em amor, a verdade muitas vezes machuca o nosso ego e o nosso coração. Mas se aquele que vem tratar conosco está fazendo isso para o nosso bem, se ele é o nosso irmão, se ele entende o nosso pecado e vem nos repreender em amor, aquilo é bom, ainda que pareça alguma coisa incômoda no início. E aí você lembra então de como Hebreus trata a disciplina. Toda disciplina no início não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao final ela produz fruto. Ela não produz fruto às vezes na hora vem amargura, vem tristeza. Como é que essa pessoa tem coragem de falar assim comigo tão firmemente? Como que ela não alivia? É lógico que isso não é uma desculpa para você ser mal educado, certo? O ponto aqui é quando você fala a verdade em amor, aquele que está ouvindo pode se sentir incomodado. Não tem a ver com a forma como você está falando, tem a ver como a verdade está encontrando o coração do pecador. Então não use esse texto para dizer que você pode falar de qualquer jeito, porque não é isso que o texto está ensinando. A verdade, ela precisa ser dita em amor. Então há problema, mas há problema pior ainda na adulação. É quando você adula o Senhor. É quando você profere palavras diante do Senhor somente para benefício próprio, tentando fazer com que o Deus de toda a glória ache algum bem em você e se agrade do que você está dizendo diante dele. E isso aconteceu e acontece. Veja, por exemplo, Mateus, lá no capítulo 15. Veja o que Jesus está afirmando aqui. Mateus capítulo 15. O contexto aqui é os fariseus questionando a Jesus Cristo, porque os seus discípulos não observavam as tradições que eles ensinavam, tradições que não eram bíblicas, eram passadas pelos mestres da lei. Por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles não sabem que tem que lavar as mãos para não se contaminar. Então Jesus vai dizer que aqueles homens é que na verdade transgrediam a lei de Deus por causa das suas tradições, porque o mandamento de Deus mandava honrar pai e mãe, e isso significava cuidar do pai e da mãe. Mas eles diziam o seguinte: se alguém oferecer serviço ao Senhor, ele está desobrigado de cuidar do seu pai e da sua mãe. E Jesus então está dizendo: vocês invalidam a lei do Senhor pela sua tradição, porque não é a Escritura que ensina a respeito dessas coisas. E em dado momento da conversa, Jesus vai dizer no verso 7: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Este povo está falando bem, está me amando com os lábios, o seu coração está bem distante. Mas aquilo que eles falavam parecia, pelo menos aqueles que estavam à sua volta, de que eram homens tementes a Deus, piedosos, que queriam amar o Senhor de todo o coração. Mas o Deus que conhece o coração os chama de hipócritas. Às vezes nós queremos nos relacionar com Deus nesses termos, querendo ganhar o favor de Deus. Nós vamos adorar a Deus, mas o objetivo de adorar a Deus é ganhar alguma coisa em troca. É por isso que você vê tantas campanhas sendo feitas. Pague o preço. Você faz para Deus, Deus faz para você. Você honra a Deus, Ele te honra. Isso é o pecado da bajulação que nós cometemos contra o próprio Senhor. Se você for em Lucas, você vai ver um outro momento desses. Lucas 18. O que você tem aqui em Lucas 18 é o seguinte. Verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E quando você vê a resposta de Jesus, você fala assim: mas Jesus também podia ser um pouquinho mais educado, né?
Porque o homem chega elogiando Jesus, bom mestre. Qual é a resposta de Jesus? Verso 19, respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus está falando, você entende o que você está falando? Você sabe como está usando essas palavras? Jesus o repreende. Aquele moço se aproxima de Jesus, mas ele confia na sua própria justiça. É isso que o texto mostra. Que farei para herdar a vida eterna? Cumpro os mandamentos. Já cumpro desde criança. Só falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E você conhece a história. Este homem sai triste porque era dono de muitos bens. Nós podemos muitas vezes cometer o pecado da bajulação contra o próprio Deus, ao adorá-lo com a nossa boca e viver de forma contrária de segunda a sábado. Tenha cuidado. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas há um pouco mais aqui. Você precisa ter cuidado também com falsos mestres e as suas palavras de lisonja. Quando Paulo escreveu aos Romanos, quando chega lá no finalzinho da sua carta, ele já está se despedindo daqueles irmãos. Ele chega no versículo de número 17, diz assim: rogo-vos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Mestres que estavam dentro da igreja, mas que não tinham o objetivo de ensinar para que Deus fosse glorificado. Eles tinham o objetivo de ensinar para que eles mesmos se beneficiassem daquilo, e para isso eles bajulavam os seus ouvintes. Eles falavam aquilo que os ouvintes queriam escutar. Cuidado com mestres dessa forma. O Senhor Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adore a Deus esperando receber algo em troca. O salmo que nós lemos na liturgia é um salmo muito interessante, que ilustra bem o que é esse falar e fazer de outra forma. Salmo 12, volte lá, nos versículos 1 e 2. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Se você pegar a versão ESV, uma versão americana, você vai ver que a tradução ela é um pouquinho diferente da nossa. O sentido é o mesmo, mas é uma tradução mais literal, porque na nossa diz que ele fala com um coração fingido. Na versão americana fala que ele fala com um coração duplo. O texto hebraico literalmente está dizendo isso. Estes homens aqui falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores, falam com um coração e um coração. É exatamente isso que o texto hebraico está dizendo. Eles falam com um coração e com um coração. Eles são hipócritas. Eles falam uma coisa, mas eles intentam outra coisa. É isso que estes homens estão fazendo diante do governador, quando eles então começam a jogar flores diante do governador. Eles querem ganhar aquele homem para o seu lado. Eles querem manipulá-lo por meio das suas palavras, a fim de que agora, no seu julgamento, ele vá contra Paulo. Mas você tem mais pecados aqui da língua. Você tem também falsas acusações. Tértulo segue aqui em seus pecados com a língua, e agora ele passa a fazer falsas acusações contra o apóstolo Paulo. Volte lá no texto de Atos, e você vai perceber isso a partir do verso 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal
agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Veja o que está acontecendo agora. Ele já bajulou o governador, ele já tentou ganhá-lo para o seu lado, e agora então começa a acusar Paulo de coisas que Paulo não tinha culpa. Este homem é um promotor de sedições. Esse homem é um promotor de tumulto. Eles estão acusando Paulo daquilo de que eles eram culpados. Não foi Paulo que provocou o tumulto, foram eles que provocaram o tumulto. Paulo estava no templo, lembre-se do contexto. Paulo tinha ido ao templo para mostrar que ele não tinha nada contra a lei dos judeus. Ele pegou aqueles homens que tinham feito voto, levou para custear o voto daqueles homens, e quando eles viram Paulo lá no templo, eles deduziram que Paulo tinha colocado gentios dentro do templo e profanado o templo. Então eles avançam contra Paulo e começa o grande tumulto. Não foi Paulo que provocou o tumulto. Mas agora eles estão dizendo: este homem é um promotor de sedições. E por que ele está dizendo isso? Porque para Roma, que domina sobre os povos, as sedições são um grande problema. Eles querem abafar qualquer levante que há dentro do império. E agora então eles estão dizendo que Paulo é um provocador de contenda e de tumulto ou de sedição. A ideia do texto é de que Paulo espalha uma peste. Quando você tem aqui na versão, este homem é uma peste, mas literalmente o que ele está dizendo é: este homem espalha uma peste. Onde ele passa, ele contamina as pessoas, provocando esse tipo de sedição. É isso que ele está dizendo. As suas ideias, a sua pregação, elas colocam em risco o bem do império, o bem da população. Este homem espalha uma peste. Este homem é o principal agitador da seita dos nazarenos. E aqui então, ele começa a tentar identificar o cristianismo como um partido político. Lembra que você tem dentro do judaísmo algumas seitas, mas que tinham um cunho político. Os nazarenos eram um desses. Ele é o principal da seita dos nazarenos. E uma acusação política haveria muito problema, porque Roma, de novo, está dominando sobre os povos. Lucas registra algo interessante aqui. Este orador, este advogado, ele comete vários erros gramaticais. Você consegue perceber isso no texto grego, porque Lucas, ele não esconde a forma errada como este homem fala o seu grego. Por que Lucas faz isso? Porque ele está demonstrando aos seus leitores iniciais a incapacidade daquele orador, que por mais que estivesse acusando Paulo, quando ele não está com a verdade, ele não consegue concatenar bem as suas ideias. Ele se embola com as suas ideias. Ele era incapaz na acusação de Paulo. Mas há mais acusações. Paulo é um profanador do templo. Mais uma vez, a acusação é falsa. Mas agora ele coloca Paulo contra a lei dos próprios judeus. Acusação infundada. Paulo estava no templo a fim de pagar por os custos dos votos que foram feitos por aqueles homens. E ele vai dizer em determinado momento da história, no contexto, que ele ia ao templo para orar. Ele não tinha problema algum com o templo em si. Ele tinha com a ideia equivocada que os judeus tinham a respeito do templo, porque em sua pregação ele mostrava que o templo apontava para Jesus Cristo, o Messias que estava sendo rejeitado por estes homens. Então veja quantas falsas acusações estão sendo ditas aqui. Nada disso correspondia à realidade, mas eles não se importam com isso, não importa o que é fato. Nós queremos eliminar o apóstolo, nós queremos matar este homem. Lembre-se que este é o propósito desde o contexto anterior, e para isso então eles proferem falsas acusações. Como é que você tem lidado com essa questão? Infelizmente, meus irmãos, por vezes nós acabamos pecando também dessa forma.
se não diretamente acusando pessoas, quando nós estamos envolvidos em alguma questão e arranjamos desculpas para justificar o que nós fizemos, a fim de tirar a nossa culpa, indiretamente nós estamos lançando falsa acusação contra alguém. Quer ver como isso acontece? Você tem filhos, no plural, você talvez já tenha estado num dilema em que há um problema e os dois têm versões da história, e aquele que é culpado não quer falar, porque se ele falar, ele sabe que talvez ele vai ser disciplinado. E então você pergunta: você fez isso? Não, eu não fiz. Qual o objetivo do eu não fiz? O objetivo é me livrar da surra. Mas indiretamente, se ele não fez, quem fez? Alguém fez. Só tinha os dois. Se você não fez, quem fez foi seu irmão. Então seu irmão vai ser disciplinado. E às vezes, na ânsia de nos livrar de consequências de erros que nós cometemos, nós acabamos arrumando alguém que a gente chama às vezes de bode expiatório, não é assim? E isso é falsa acusação. Ainda que você não esteja falando diretamente, foi ele, mas quando você e uma pessoa e diz: não fui eu, logo foi ele. Cuidado com a forma como você usa a sua língua. Muitas vezes acabamos contribuindo para proliferar falsas acusações. Quando você ouve a respeito de alguém e passa a história para frente sem averiguar se aquilo é verdade, se aquilo de fato ocorreu, se a pessoa de fato incorreu naquele delito, naquele problema, nós não podemos agir dessa forma. Nós devemos nos esquivar de pecar dessa maneira. Eu tenho falado e eu reitero aqui, tenho falado nos sermões anteriores. Hoje na nossa denominação arranjaram um apelido pejorativo para aqueles que querem ser zelosos pela doutrina da igreja: neopuritanos. E é interessante porque você vê essa acusação o tempo todo sendo dita, proliferada, e eu já tive a oportunidade de perguntar. Uma pessoa falou: se você é um neopuritano? Não sei. O que é um neopuritano? Defina aí para mim um neopuritano. Dependendo da sua definição, eu digo: eu sou. Mas eu preciso saber o que você entende que é um neopuritano. E a pessoa fala assim: não, eu não sei o que é um neopuritano. Eu estive de frente de uma pessoa que me acusou publicamente dessa forma. E aí, na hora de tentar resolver a situação, foi me perguntar: você quer perguntar alguma coisa? Eu falei: eu quero saber do irmão que é um neopuritano. Ele falou: eu não sei, pastor. Eu falei: por que você está indo para a rede social falar que eu sou um neopuritano? Eu falei: eu não sei, eu nem te conheço, mas as pessoas dizem. Mas nós às vezes fazemos a mesma coisa. Fazemos quando publicamos propagandas falsas. Você quer ver? Nós, pelo menos grande parte da população queria se livrar de um governo terrível, socialista, que havia na nação. E porque nós somos contra o socialismo, qualquer propaganda que fale: olha, o PT roubou uma estação lunar, beleza, bota para frente a notícia. Notícias descabidas, que você olha e você não tem sentido, isso é mentira, mas vai prejudicar aquele que eu não gosto. Não importa a verdade, eu quero chegar no objetivo. O meu objetivo é tirar esse governo. Vale tudo? Não, não vale tudo. Nós não lidamos dessa forma com falsas acusações. Nós não denegrimos pessoas dessa forma. Não se intimide se você for alvo de falsas acusações. Jesus foi, Paulo foi.
E se você está ao lado da verdade, zelando pela verdade, dando um bom testemunho, e ainda assim você é falsamente acusado, sabe o que a Bíblia diz? Regozije-se. Você é um bem-aventurado. Porque se você está fazendo tudo direitinho, honrando a Deus, e ainda assim você está sendo perseguido, bem-aventurado você é. Problema seria se você estivesse fazendo tudo errado e estivesse sofrendo a consequência do seu erro. Isso não teria vantagem alguma. Agora, sofrer pela verdade, seja feliz, seja um bem-aventurado. Entenda que você é assim, porque aí você se identifica com o seu Salvador, aquele que foi alvo o tempo todo de falsas acusações. Volte para o texto. Mais um tipo de pecado que você percebe aqui da língua é a distorção dos fatos. Vejam, eles bajularam o governador, eles proferiram falsas acusações, e agora eles começam a distorcer fatos, porque quando eles encontraram Paulo no templo, eles queriam matar ao apóstolo Paulo. Era esse o objetivo. Se você voltar lá no texto, você vai ver exatamente isso. Você vai perceber que Paulo é agarrado. O pessoal tem tanto medo de Paulo ser morto dentro do templo, que quando eles arrastam Paulo para fora do templo, as portas são fechadas. Mas veja o que eles disseram aqui para o governador no verso 6. O qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mentira! Não foi isso. Eles não queriam julgar Paulo. Está ali um herege, ele precisa morrer, ele vai morrer, mate. Mas agora, diante do governador, na hora de contar a história, não, olha, este homem estava lá no templo e nós prendemos, nós iríamos julgá-lo segundo a nossa lei. E aí então eles continuam contando essa história. Já começaram falando mentira, eles terminam a história distorcendo ainda mais a história. Porque eles dizem: mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Ora, como é que as coisas iriam acontecer? Você tem um homem, você tem um monte de homem em volta dele querendo matar, e agora vem uma tropa para tirar aquele homem daquele meio. Como é que eles fariam? Então essa ideia de a paz, e não pode usar arma, e não pode usar violência, ela é antiga, certo? É lógico que eles iriam usar pulso ali, é lógico que eles tinham que conter a multidão, mas eles vão dizer: não, com grande violência ele tira este homem do nosso meio. E agora eles tentam também incriminar o próprio comandante. Eles tentam agora fazer com que o governador olhe para o comandante como alguém que não respeita as leis dos judeus. Olha, nós iríamos julgar segundo a nossa lei. Esse comandante se meteu na história, arrancou ele com violência e trouxe para cá, e agora mandou a gente vir junto. Pense em quantas distorções você tem nesse texto. Distorções da verdade, e eles estão bastante unidos nisso tudo. O verso 9: os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Foi assim mesmo que aconteceu, e eles estão certos de que o governador vai dar ouvidos a tudo isso que eles estão dizendo. Veja o verso 8: tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Eles estão dizendo: olha, aguente mais um pouquinho, que ao interrogar Paulo, isso aí vai ficar tudo muito claro. O Senhor mesmo vai entender isso. Mas veja que eles estão já guiando o governador para um determinado tipo de interpretação, distorcendo a verdade para isso, usando de mentiras, usando de falsas acusações. Como é que nós pecamos dessa forma? Cuidado com a forma como você narra acontecimentos com o fim de se esquivar das responsabilidades. Cuidado. Quando irmãos pecam uns contra os outros, a Bíblia exige confissão
arrependimento, confissão, perdão, a fim de que tudo seja restabelecido. Mas se você vai confessar o erro a alguém e narra a história de uma forma que a responsabilidade saia das suas costas, de uma forma como o seu pecado seja amenizado, você continua pecando. Por exemplo, olha, não é que eu seja uma pessoa irada, você me provocou. Se você não tivesse feito isso, eu não teria gritado com você, eu não teria reagido dessa forma. E ao pretensamente confessar pecado, eu estou tirando de mim a culpa e dizendo a culpa no final das contas é sua. Eu estou aqui para pedir perdão por aquilo que você me fez fazer. Não é assim. Mas veja como eu narro a história de uma forma como parece que eu não tenho tanta culpa assim. Acontece muitas vezes isso com casais. Olha, eu fiz porque você fez. Eu agi assim porque você fez dessa forma. Ou quando nós dizemos assim, olha, eu não queria fazer isso. Por que fez? Essa é a pergunta. Se você não queria fazer isso, por que você fez? O que aconteceu? Você foi tomado por alguma força nessa hora? Como nós somos presbiterianos, nós não cremos em possessão de crente, certo? Então você não foi endemoniado e alguém fez no seu lugar. Você fez. E se você quer de fato acertar as coisas, você precisa dizer: eu fiz, eu te machuquei, eu te feri, eu queria te matar. Porque essa é a verdade. Se nós não matamos literalmente, nós matamos no coração. É isso que Jesus diz. Quando nós nos iramos sem razão e pecaminosamente, nós estamos matando no nosso coração. E se eu quero pedir perdão, eu não posso amenizar a história. Eu não posso contar a história de uma forma que no final das contas eu seja simplesmente uma vítima de toda a circunstância que me fez agir assim, porque no fundo eu sou uma boa pessoa, sabe? Não. Eu preciso confessar o meu pecado. Foi eu que fiz isso. Eu fiz porque eu quis. E porque eu quis, porque eu estava bravo com você, porque você me ofendeu também, é verdade. Mas eu poderia ter feito o que Jesus ordenou, ou não? Se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém fizer andar 1 milha, caminhe 2. Mas eu resolvi bater na sua cara também. Eu resolvi fazer você pagar por ter feito eu caminhar 1 milha. Foi eu quem decidi. Eu preciso confessar o pecado nos termos corretos. Como eu já disse aqui, filhos frequentemente narram os fatos de forma com que eles, no final das contas, pareçam as boas pessoas da história, a fim de se livrar da disciplina. Então cuidado, porque nós estamos vivendo num tempo em que o filho chega em casa, fala para o pai que aconteceu alguma coisa na escola, o pai não quer saber o que houve, o que aconteceu, ele simplesmente vai lá e briga com o professor, porque o professor fez alguma coisa contra o filho dele, tadinho, ou que o amiguinho fez alguma coisa contra o filho dele, tadinho, e o filho dele é sempre um tadinho. E às vezes foi o filho dele que começou a briga, às vezes foi o filho dele que foi lá e deu a mordida, às vezes foi o filho dele que afrontou o professor. Mas eu não quero saber disso. É o meu filho, eu confio no meu filho e eu vou lá e falo. E eu não estou dizendo para você desconfiar sempre do seu filho. O que eu estou dizendo é para você ouvir a história do outro lado. Ouça, escute, pondere. Pode ser que seu filho esteja com a razão? Pode. Mas não presuma de imediato que ele está com a razão. Afinal de contas, ele está relatando uma história onde ele está envolvido em algum problema. E cá para nós somos os melhores advogados de nós mesmos. Se eu relatar alguma discussão que eu tive com a minha esposa, vocês vão saber que minha esposa não presta. E vice-versa. Porque nós costumamos nos esquivar das nossas responsabilidades e contamos as histórias para que as coisas pareçam boas
para o nosso lado. Então cuidado. Cuidado também para não distorcer a bendita história da redenção. Nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, fiéis testemunhas. E o Evangelho precisa então ser pregado com fidelidade. Ainda que muitas vezes a pregação fiel vai despertar ira. Ainda que muitas vezes as pessoas rejeitem aquilo que você tem a falar, mas o Evangelho pregado com distorção dos fatos é pecado, é maldito, é anátema, nas palavras de Paulo. É interessante notar as palavras que Lucas usa no início do seu Evangelho. Se você nunca reparou, abra lá no capítulo 1. O Evangelho de Lucas foi escrito para Teófilo, tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos. Em Atos você tem Lucas dizendo: escrevi o primeiro livro, excelentíssimo Teófilo, para te dar uma exposição daquilo que Jesus fez até o dia em que ele foi assunto aos céus. E então agora ele vai narrar a igreja, a história da igreja. Mas no Evangelho ele começa assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Lucas quer com que Teófilo fique firmado na verdade. O que ele faz? Ele vai pesquisar para ver se a história foi desse jeito mesmo. Muitos estão contando sobre os fatos que se realizaram. Eu quero que você se firme na verdade, Teófilo. Eu vou procurar saber se isso é verdade. Eu vou fazer, e eu fiz uma pesquisa, uma acurada pesquisa. E agora eu estou te dando uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que fostes instruídos. E o que Lucas faz aqui deve servir de exemplo para nós, como nós partilhamos o Evangelho. O problema é que nós vivemos tempos em que as pessoas acham que as igrejas precisam estar cheias, e aí elas começam a baixar as obrigações do Evangelho. Ontem a gente estava conversando aqui entre jovens sobre um determinado assunto, e foi bastante interessante. Falei, me chamaram para falar sobre um determinado assunto em uma determinada igreja, mas eu não vou porque já deu problema. Falei, se eu começar a falar lá, eu vou falar isso e aí já vai dar problema. Aí quando eu falava isso, um dos meninos brincava e falava assim: ah, mas isso foi no passado, né, pastor? Aí eu falava mais um pouquinho: ah, mas isso é no Antigo Testamento, né? Porque a forma como geralmente as pessoas encaram muitas vezes o ensino verdadeiro, sobretudo quando esse ensino vai contra as minhas convicções. Eu dou um jeito de entender que Paulo era um machista. Eu dou um jeito de dizer que a Bíblia é fruto da sua cultura, e é por isso que eu não posso pegar e aplicar isso na nossa cultura. Eu vou distorcendo os fatos, e isso é pecado. Isso é um evangelho maldito, segundo o que diz Paulo. Tem muita gente distorcendo o evangelho com a desculpa de atrair pessoas a Cristo, e se você denuncia a distorção, eles dizem: pelo menos está ganhando vidas, né? Você quantas vidas ganhou para Jesus? E quem disse que você ganha vidas para Jesus? Da onde que saiu essa ideia? Quem ganha vidas para Jesus é o Espírito Santo. Você no máximo chama externamente. O chamado eficaz não é você quem faz. O chamado eficaz é do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus consegue convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, por melhores que sejam os seus argumentos. Então, se você ouviu essa história e quantas pessoas você ganhou para Jesus, não dê ouvidos, porque ninguém nunca ganhou ninguém para Jesus. Nós somos instrumentos a fim de proclamar o Evangelho, a verdade, mas a chamada eficaz é do Espírito. Você então não precisa distorcer o Evangelho, rebaixar a mensagem a fim de que ela seja mais palatável ao ouvinte.
Você precisa ser fiel, proclamar com fidelidade e deixar o Espírito Santo aplicar a verdade e chamar quem Ele quer chamar. Se nós não podemos distorcer a verdade, isso é realidade em relação também à pregação do Evangelho. Então o que você tem aqui no texto? No início do julgamento de Paulo, você percebe vários pecados cometidos com a língua: bajulação, falsas acusações, distorções da verdade. Paulo está sendo alvo de cada uma delas, mas antes de Paulo, Jesus foi alvo de cada um desses pecados. Houve quem se aproximasse de Cristo por bajulação, por mero interesse. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão. Estava assim, de gente atrás de Jesus. Houve quem tenha acusado falsamente a Jesus. Esse homem disse que ia destruir o templo em 3 dias, ia reedificar em 3 dias. Houve distorções daquilo que ele falou. Ele de fato falou a respeito do templo, mas não daquele. E é por isso que a história disse que ao morrer e ressuscitar, os discípulos entenderam o que ele havia dito lá atrás. Tudo que está sendo feito aqui, Jesus sofreu. Pense então como isso é terrível. Aquele que é a própria verdade encarnada. Foi assim que ele se denominou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aquele que é a verdade e que conhece os corações e que conhece as intenções, foi alvo de vários pecados que envolvem a mentira. Foi tentado pelo acusador que se aproximou dele com mentiras, até mesmo distorcendo a palavra. Agora pense por outro lado e veja como o seu Redentor, alvo de tudo isso e que foi morto por conta de tudo isso, é gracioso para com você. Ele nunca vai te bajular, ele nunca vai afagar o seu ego. Por mais que alguns queiram olhar para a Escritura e achar que a Escritura é um livro escrito para massagear o nosso ego, você é importante, você é o centro do coração de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Não é para isso que a Escritura foi escrita. O centro da Escritura não é você. O centro da Escritura é o Senhor Jesus Cristo, e tudo é para a glória dele. Então ele não vai bajular você, ele não vai tentar te adular, porque ele não precisa de você. Ele também não depende da sua avaliação a respeito de quem ele é. É por isso que ele nunca vai fazer algo para que você ache que ele é bom. Ele vai continuar sendo bom ainda que você não ache. Ele vai continuar sendo justo ainda que você o chame de injusto. Mas esse Deus que sabe tudo sobre você e que por isso não precisa fazer falsas acusações a fim de te condenar, se ele te mandar para o inferno, ele está sendo justo. Ele está fazendo isso de acordo com toda a verdade. Ele não precisa distorcer fatos a fim de condenar cada um de vocês. E mesmo sabendo de tudo isso, ele amou a sua igreja. Ele tomou sobre si os pecados da sua igreja. Cada pecado que você cometeu, incluindo os pecados da língua, foram assumidos por Jesus Cristo, e por causa disso ele morreu no seu lugar. Ele se deu em seu lugar, porque todos aqueles que transgridem a lei merecem a morte. E para que você não precisasse morrer, aquele que é a verdade assumiu diante de Deus que era um mentiroso, por causa das suas mentiras, dizendo: pode cobrar de mim essas mentiras, para que você, pela graça, mediante a fé, pudesse agora ter paz com Deus, pudesse ser encontrado por aquele que está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pudesse ser contado como povo de Deus,
restaurado para viver de modo digno do Evangelho. E agora, diante do Pai, Ele dá um testemunho verdadeiro a seu respeito. O testemunho não é, eles são bons. O testemunho é, eu me dei por eles. Eles creram em mim. Todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É o Senhor Jesus Cristo que fala ao Pai a verdade ao nosso respeito. E é verdade porque agora nós somos vistos como justos, porque Ele nos cobriu com a sua justiça, porque enquanto os nossos pecados foram lançados sobre eles, a sua justiça nos foi imputada. E agora o Senhor nos vê como se não tivéssemos cometido um pecado sequer, como se você não tivesse cometido uma mentira sequer. É por isso que é muito sério viver diante desse Deus, saber de tudo aquilo que Ele fez e continuar pecando com a nossa língua. E por mais difícil que seja cumprir o 9º mandamento e todos as ordens, os desdobramentos dele, o Espírito Santo que habita em nós nos capacita. Porque muitas vezes nos impede, meus irmãos, de viver a verdade, de falar a verdade. É o medo das consequências. Eu já falei isso uma vez com os meninos lá em casa. Não fale mentira achando que você vai se livrar da disciplina. Se você fez errado, assuma, ainda que você seja disciplinado por isso, porque você já pecou uma vez, não vai pecar duas. A mentira não te justifica. Nós falamos a verdade em amor, vivemos pela verdade, que é a bendita palavra do Senhor, com a ajuda do Espírito que aplica essa verdade em nosso coração, a fim de honrarmos o nosso Deus e Pai, o Deus de toda a verdade.